E aí, meus amigos, essa parte que vocês irão ouvir agora foi gravada um pouco depois do último episódio, então acho que eu nem vou considerar um novo episódio. Eu vou colocar 77, parte 2. É uma coisa que eu tava me sentindo mal e consegui botar pra fora e me ajudou um pouco. E por algum motivo eu não ia postar, mas eu resolvi que sim. Só lembrando que o e-mail tá na descrição. O podcast agora tem feed, então se quiser colocar no aplicativo de podcast, vai estar na descrição também. E tem no Spotify também, é só procurar que tu acha. Valeu? Fiquem com esse desabafo aí, essa parte 2. Esse áudio aqui não tem nenhuma projeção para ser postado em algum lugar. Por algum motivo, tô me sentindo ansioso. Fazia tempo que eu não tinha essa ansiedade assim. Que eu. É uma ansiedade intrínseca, assim, sabe? Bem lá de dentro. Não é uma ansiedade por alguma coisa que tá por vir específica, tipo um evento ou qualquer merda do tipo. Eu tô sentindo uma ansiedade que vem lá de dentro, assim. Óbvio que tem motivo, né? Sempre tem motivo. Não existe ansiedade que não seja baseada em ter a mente no futuro. Mas parece que meu cérebro tá rejeitando, sabe? Parece que ele tá rejeitando. Parece que tá rejeitando a ideia de não estar no futuro ou no passado. E essa ideia de estar no presente. Eu gravei o podcast agora, mais cedo. E daqui a pouco eu vou pra academia. E eu acho que é tanta coisa na minha cabeça, junto com remédio, e com café, e com que é um estimulante neural, que começa a fritar assim, sabe? Aí começa a sentir um negócio ruim na barriga, um frio, um gelado no corpo, o coração acelera um pouco. Sinceramente, eu só coloquei esse áudio aqui pra gravar porque por algum motivo eu tenho vergonha de falar sozinho, falar por não por nada assim. Saber que tá gravando aqui, pelo menos eu me abro. E pra mim é difícil ter esses raciocínios que eu tô tendo agora, só que é dentro da minha cabeça. Quando eu expresso isso pra fora, parece que é como se eu estivesse vomitando, sabe? E depois que vomita, sente um pouco melhor. Então, como tá gravando, eu consigo falar. Eu consigo expressar isso de alguma forma. Porque dentro da minha cabeça parece que eu me perco nos pensamentos o tempo inteiro. E é complicado isso, cara. Raramente eu tenho isso. Eu tô passando por uma fase muito boa. Mas eu sinto que essa ansiedade tá aumentando. Eu acho que é um pouco relacionado ao intercâmbio. Tem algumas pontas soltas, sabe? Tipo, semana que vem, final de semana que vem tem o Laje, né? Que eu vou jogar. Mas ao mesmo tempo, talvez eu vá pra Floripa conhecer um técnico famoso, amigo do meu pai. E as coisas não estão se resolvendo, sabe? E tá chegando perto e tem coisa do intercâmbio e enfim, tem algumas pontas soltas ainda na minha vida. Eu acho que ter essas coisas na cabeça deixa a pessoa mais ansiosa também. E eu acho que também, eu lembro que quando eu tive uma, em 2019, quando eu tive minha primeira, quando eu tive depressão mesmo, né? Foi tudo desencadeado por uma
vontade enorme de querer mudar as coisas e querer ser melhor. E não conseguir. E aí eu criei uma ansiedade e aí, enfim, depressão também. E eu tô numa fase parecida de querer ser melhor e tal. Porém, eu tô conseguindo, diferente daquela época. Eu tenho mais clareza mental, eu tenho mais percepção da minha capacidade de fazer o que eu quero, percepção de definir objetivos, capacidade de definir objetivos e executá-los. Mas, enfim, esse momento específico agora, eu tô sentindo essa ansiedade. Sei lá, talvez seja a junção de muita coisa. Eu tô passando por um momento muito bom e muito em paz comigo mesmo, sabe? Porém, sei lá, talvez eu tenha. Talvez eu esteja acelerando demais tudo. Acho que falta ter mais calma pra tudo. Calma pra pensar, calma pra falar, calma pra agir, calma pra esperar os resultados aparecerem. Tá, e uma coisa que eu vou parar de fazer é tomar tanto café. Deve ter tomado umas 2 xícaras bem cheias. Isso é muito. Que horas são? 2h30 agora, a academia só abre 3. Que estranho, cara. Quando você começa a entender um pouco mais que nada, que ainda é muito pouco sobre a mente, você fica mais perdido ainda do que você estava quando você não sabia de nada. Quando você começar a tentar entender o que que é os pensamentos, as emoções, o ego, a mente, a consciência, você percebe que você não entende, isso dá uma agonia. E até você conseguir se entender, eu acho que é um processo complicado. Imagino que seja um processo que o resultado dele é muito gratificante, talvez. Talvez ali que vai ter o fim de todos os sofrimentos mentais, o fim da ansiedade, o fim dessas porra toda. E esse processo que eu tô sentindo agora, eu imagino que seja o tal processo de ruminação. Hoje eu decidi diminuir o uso de fone de ouvido, sabe? Eu acho que meu cérebro tá tão acostumado a não parar pra pensar, sabe? A não observar ele mesmo, a não observar o ambiente. Porque eu sempre tô de fone, ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa. Se eu não tô em um ambiente que eu tô falando ou conversando com alguém ou trabalhando, que você tá focado em alguma coisa, então você não para pra pensar. Eu tô de fone. Eu tô consumindo alguma coisa, sabe? E quando eu não tô consumindo alguma coisa, meu cérebro tá tipo imaginando alguma coisa no futuro e ou lembrando de algo no passado que seria diferente. E e eu acho que quando eu, por exemplo, agora parei e senti o presente assim, porque eu falei agora, tipo, pensei agora à tarde aqui, há pouco tempo, que eu não ia mais usar fone, eu acho que ele entra em desespero, sabe? Essa ansiedade talvez venha disso. E no momento que eu falei essa frase agora, essas últimas frases sobre essa conclusão que eu acabei de falar, eu senti um alívio, então, da ansiedade. Então tem chance de ser isso. Então tem chance de ser o meu cérebro desesperado pra... porque não vai saber o que fazer se não tiver
nada. Se não tiver nada pra focar. E tem que ter calma, porque o presente é maravilhoso. O presente é tudo que existe. E o tempo inteiro meu cérebro estava focado em tudo que não existe, porque um áudio que eu tô ouvindo, uma música que eu tô ouvindo, é tudo passado, ao menos que você torne ela presente. Compreende? Se eu tô, sei lá, dirigindo e ouvindo uma música, eu não tô focado na música, eu não tô focado na direção, eu tô dividindo minha atenção. Se eu tô imaginando uma coisa no futuro, ou lembrando de algo que aconteceu, eu não tô focado no presente, eu não tô vivendo o agora. E a única coisa que existe é o agora. O passado não existe. O futuro também não existe. O passado é só uma lembrança que aconteceu. São só conexões de neurônios e que aconteceram. Elas não existem mais. E o futuro, obviamente, não existiu ainda. Então, a única coisa que acontece, a única coisa que existe é o agora. O exato momento. E a minha cabeça parece que está sofrendo porque ela passou uma vida inteira sem estar no agora. Porque o agora não é confortável, não é tão confortável quanto o passado e o futuro. Porque quando você imagina o passado, lembra de algo que aconteceu, você sempre modifica a história na sua cabeça para ser melhor. Alguma discussão que você teve, que você falaria de um jeito diferente. Alguma coisa que aconteceu que você faria diferente. Até o remorso, lembrar do passado como algo ruim e sofrível, é mais confortável que o presente. A nossa mente se engana, sabe? E o futuro, obviamente, a gente só imagina coisas boas, né? Nossa, se eu fosse rico, eu faria isso, eu faria aquilo. É gostoso, na verdade, imaginar como que seria. É muito gostoso. E o presente, ele é sem graça, mas ao mesmo tempo ele tem muita graça. Ele é sem graça porque ele é a realidade. E o nosso cérebro tende a não querer encarar a realidade. Ele quer estar no conforto. O nosso corpo, em geral, a nossa biologia toda quer estar no conforto. Quer sobreviver. Só que a gente vive num mundo onde não tem mais as necessidades de que quando a gente buscava sobrevivência o tempo inteiro. A gente vive num mundo onde é mais provável que você acorde vivo do que morto. Muito mais provável. Só que os nossos mecanismos cerebrais e físicos estão baseados na época onde a cada dia era uma luta contra a morte. E esses mecanismos, juntos com o mundo que a gente criou, eles não se adaptam. Eles não se adaptam tão rápido quanto a velocidade que a gente muda as coisas. Talvez, se a tecnologia de hoje ficar do jeito que ela é por mais 5.000 anos, se ela não evoluísse, vamos dizer assim, talvez, sei lá, talvez o nosso corpo se acostumasse e não sofresse igual eu tô sofrendo agora. Mas a cada dia as coisas mudam, a cada dia a velocidade de informações aumenta. Isso cria um pânico mental, uma sensação de estar atrasado, uma sensação de tu sabe tudo de todos, mas ao mesmo tempo você não sabe, sabe? Parece que você conhece tudo, mas você não conhece nada. E cada vez mais a tecnologia vem se distanciando da realidade, do presente. Isso vai gerando nas pessoas sofrimento, como está gerando em mim no momento. É bem complicado isso, cara. Eu acho que essa ansiedade que eu venho sentindo é quase meu cérebro pedindo socorro.
sabe? Meu inconsciente pedindo socorro. E ao mesmo tempo a minha consciência não conseguindo entender nada que tá acontecendo. Porque ontem eu desinstalei as redes sociais, mas eu não tive tempo ainda de digerir isso, tipo, foram poucas as vezes que eu peguei o celular pra abrir a rede social, então não sofri porque nesse meio tempo eu fiquei fazendo várias coisas, né? E esse tédio de não ter nada pra fazer, que é muito importante. O ócio é muito importante pro ser humano. Ele não fazia tempo que eu não sentia ele, porque você sempre tem algo pra fazer, mesmo que seja ficar rolando o feed do Instagram. Então teu cérebro não passa pelo ponto de não ter nada. Porque quando não tem nada pra fazer, se não existisse celular e os caralho, eu ia correr, eu ia praticar um esporte, eu ia sair pra rua, eu ia tocar um instrumento por horas e horas, porque era aquilo que tinha. Era o mais legal que tinha pra fazer e o que mais gerava endorfina e não só dopamina. Só que como é que essas coisas vão competir, essas coisas que você tem que trabalhar pra ter um resultado a longo prazo, como é que elas vão competir com TikTok? Sabe? Isso buga o cérebro. Como é que elas vão competir com fone de ouvido e música e podcast e vídeo no YouTube o tempo inteiro tocando na cabeça sem parar? Não tem como competir. Essas coisas vão ser muito chatas comparadas com isso. Então, não ficar o dia inteiro em casa e ficar horas e horas no feed é uma batalha dificílima de se lutar. Porque é um vício. E o problema é que é um vício que na sociedade que a gente vive, não digo que é necessário, mas, por exemplo, é importante. Eu trabalho com o Instagram, eu tenho uma página no Instagram, que eu não posto nada faz tempo, né, inclusive, mas eu trabalho com ele. Então, hora ou outra eu vou ter que baixar de novo, talvez. E eu vou conseguir me controlar? Não sei. Achei que tinha alguém chegando em casa aqui, mas enfim. Sorte foi das pessoas que cresceram num mundo onde não tinha isso. E ao mesmo tempo conseguiram ter isso na fase adulta, sabe? Quem tem 30 anos hoje, 35, talvez um pouco mais, 40. Quem nasceu na década de 80, 80 e poucos, cresceu até os seus 20 anos sem isso. O cérebro, quando ele tem a maior plasticidade dele, que é na infância, eles não tiveram isso, sabe? Eu diria que a minha geração, que eu acho que a minha geração já é a geração Z, que se não me engano é quem nasceu desse milênio pra cá, teve apenas até os seus 5 anos de idade sem esse tipo de coisa, sem esse tanto de, sabe, de estímulo. Mas na parte mais importante, que é na pré-adolescência, adolescência e início da vida adulta, a quantidade de estímulos foi absurda o tempo inteiro. Aí é pornografia, aí é jogos, aí é filmes, é rede social, tudo isso. Eu olho para as gerações mais velhas e eles conseguem
eles conseguem viver sem os estímulos, mesmo tendo eles, porque eles moldaram o cérebro deles a partir disso. Talvez eles não estejam e não tenham a mesma facilidade que a gente conhece com a tecnologia, mas eu tenho certeza que eles sofrem menos. Eu tenho certeza absoluta. Sofrem por outras coisas, por outros problemas que não são esses de ansiedade, os caralho. Mas, enfim, cada geração tem seu fardo para carregar. E esse fardo é o nosso. Essa vida é um processo. Eu não sei se eu vou conseguir resetar meu cérebro a ponto de conseguir sentir prazer nas coisas de novo e conseguir viver num mundo que eu vou conseguir ter esses estímulos, mas conseguir lidar com eles, sabe? É como se eu fosse viciado em cigarro, só que meio que eu preciso um pouco dele. E o ideal seria eu fumar um cigarro de vez em quando eu precisasse. Fumar um cigarro aqui e ali. Só que tu tem que fazer isso e ao mesmo tempo, durante o resto da semana, não é nem que tu não pode fumar, tu não pode sentir a vontade. Eu não sei se é possível isso. É foda. É foda pra caralho. Bom, eu espero que eu consiga. Por um lado, eu fico imaginando que a nossa geração tende cada vez a ser mais medíocre. Porque a maioria das pessoas da minha geração cresceu desse jeito. Então, elas vão ter dificuldade em fazer algo produtivo. Porque é difícil você fazer algo que tem que estudar, que tem que, sabe? Talvez ela consiga fazer coisas com a inteligência artificial, mas vai ser tudo básico. Não vai ser nada criativo. E quem conseguiu sair dessa bolha, viver no mundo de verdade, viver com pessoas, com lugares, quem conseguir isso vai chegar longe. Cara, tá dando um nó na garganta, velho. Bom, vou parar isso aqui. Adeus.